Então, pessoal, meu nome é Luísa, eu me formei em biomedicina no final do ano, eu tenho habilitação em banco de sangue e reprodução humana assistida, eu fiz parte da Liga no período passado, foi uma experiência maravilhosa, aproveitem bastante cada palestra, cada aula que a Liga proporciona, porque é um conhecimento muito grande que vocês vão adquirir, e quem gosta, né, dessa área de hemato, banco de sangue, agência transfusional, tem um conteúdo muito bom. Eu trabalho com agência transfusional já tem 6 anos, no hospital aqui da minha cidade. Eu entrei lá como técnica de patologia, né, que foi o curso que eu fiz antes da faculdade, e estou lá até hoje. Pretendo iniciar uma pós-graduação agora, mas como eu formei muito recente, ainda estou pesquisando a respeito aí, em qual área mesmo é que eu vou me encaixar, porque eu fico muito dividida realmente aí no banco de sangue, na reprodução, são áreas que eu tenho uma paixão muito grande. Então, eu estou me organizando aí direitinho para poder ver aonde que eu vou me encaixar. Mas, por enquanto, eu estou mesmo aqui no sangue, que não tem jeito. Sangue, para mim, é a melhor parte de tudo. Pode começar, ô Luiz? Entrou todo mundo? Pode começar assim. Tá, joia. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a rotina que a gente tem dentro de uma agência transfusional. E deixar uma coisa clara para vocês logo no início, que tem uma diferença entre agência transfusional e banco de sangue, tá? O banco de sangue, ele recebe doadores, ele atende doadores. A agência transfusional, não, ela não atende. Normalmente, a agência transfusional, ela fica dentro de unidade hospitalar. Tá passando o slide aí na tela para vocês direitinho? Que da outra vez ele travou. Tá passando sim. Tá ótimo. Então, como eu estava falando para vocês, né, a diferença, né, da agência para o banco de sangue, como o foco aqui vai ser sobre a agência transfusional, então eu vou falar para vocês aqui o diferencial dela. Nós somos responsáveis por atender a toda demanda de transfusão do hospital, desde reserva cirúrgica à transfusão de urgência e transfusão de rotina. A agência transfusional, ela presta serviço 24 horas por dia, então sempre tem que ter um funcionário ali dentro. Ela não pode se manter fechada por nenhum minuto, tá? E o ato transfusional, ele é um delicado processo na assistência da saúde, né? É um setor do hospital que é considerado um setor de emergência, né? De urgência e emergência. Então, nós temos que estar prontos ali a atender qualquer demanda desse hospital. Se chegar um acidentado, por exemplo, uma vítima baleada, esfaqueada, que necessite de uma transfusão, a gente tem que estar pronto para atender aquilo dali, tá? Bom, os procedimentos que nós fazemos, né, que a gente atende lá dentro. O recebimento da solicitação de transfusão. Esse recebimento da solicitação, ele vai variar muito de cada hospital, porque cada hospital vai ter a sua rotina, né? Por exemplo, onde eu trabalho, o nosso sistema ele é vinculado a qualquer computador do hospital com acesso dos médicos. Então, o médico ele vai entrar no prontuário do paciente e ele vai encaminhar o pedido para a gente. Quando ele coloca para imprimir, automaticamente ele vai imprimir a prescrição da enfermagem, né?
da unidade que está responsável por aquele paciente, que é entregada via deles, e é impresso também diretamente na agência transfusional. Então, a gente tem esse controle. O médico colocou para imprimir, automaticamente já chega para mim lá na impressão sozinho o pedido de transfusão ou reserva cirúrgica. Logo depois, a gente vai fazer a coleta de sangue desse paciente e é no tubo de EDTA, que é aquele da tampinha roxa. E nós vamos fazer o grupo sanguíneo, fator RH, os testes pré-transfusionais, né? Que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente quais são. Nós vamos fazer a reserva cirúrgica, ou a transfusão, né, de sangue ou hemocomponente, porque nós fazemos sangue, plaqueta, plasma e crio. Fazemos também o controle de qualidade. A gente tem o controle interno, a gente faz ele semanalmente. Então, cada semana, um funcionário diferente fica responsável por fazer o controle interno. E o externo, ele vem uma vez ao mês, para a gente fazer também. Fazemos também a exsanguíneo transfusão e a sangria terapêutica. Bom, a solicitação de transfusão, para a gente poder atender, ela tem que estar muito completa, tá? Ela não pode vir faltando nenhum dado para a gente. Então, tem que ter o nome completo do paciente, o número de atendimento, o leito, o sexo, o diagnóstico desse paciente, né? O porquê que ele está internado, os dados médicos, o nome completo e o CRM, e o tipo de transfusão e a quantidade que esse médico deseja, né? Tem paciente que às vezes o médico vai solicitar, eu quero 2 concentrados de hemácia, então nós vamos fazer 2 bolsas de sangue. Eu quero um concentrado de hemácia e 5 unidades de plaqueta. Então, ele tem que especificar para a gente o que ele está querendo e a quantidade. Aqui eu trouxe para vocês uma foto de uma solicitação que é atendida exatamente onde eu trabalho, tá? Ela chega exatamente desse jeito, tá? Ela tá borrada, porque a gente não pode divulgar os dados do paciente, né? Mas aí, aqui, olha, começando lá de cima, o número da prescrição com o atendimento, que é o que eu falei para vocês, a data desse pedido que chegou para mim, a unidade de internação do paciente com o leito, olha, 6º andar, 6.015. Tem o número do paciente com o nome dele, a data de nascimento, logo na frente aparece a idade, o sexo, o CRM do médico com o nome e o diagnóstico. Esse paciente ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? E esse pedido foi um pedido de reserva cirúrgica. Então, está detalhado aqui para vocês, olha. Ele pediu concentrado de hemácias, 4 bolsas, reserva. Aí ele coloca a justificativa embaixo, ó, cirurgia cardíaca agendada para terça-feira, né, que já passou, mas que foi no dia 22/11/2022. A quantidade de plasma, de plaqueta, então tudo que ele acha que pode ser usado dentro de uma cirurgia cardíaca, que é a cirurgia que a gente faz a maior reserva, né? Então, ele pede tudo. Cirurgias que muito difícil mesmo pedir sangue durante o procedimento é ortopedia e neuro. Muito difícil. A cardíaca, 95% das cirurgias cardíacas a gente tem que encaminhar a bolsa. Então, a gente faz esse preparo antes da cirurgia, né? O médico encaminha o pedido e a gente faz aquele processo todo e deixa pronto na geladeira com uma identificação específica daquele paciente. A gente tem um cartão de identificação lá do hospital com todos os dados do paciente. Durante a cirurgia, se precisar, ele vai mandar um outro pedido para a gente, que em vez de ser de reserva, ele vai estar escrito urgência. Que é igual esse daqui, ó. Esse daqui foi um pedido de transfusão de urgência do CTI infantil, né? Foi um bebê de 1 mês. E ele pediu para a gente transfundir plaqueta. E aí ele especificou, transfundir 7 ml de plaqueta em 30 minutos, de 12 em 12 horas. Então, ele já colocou para mim aqui, ó, 2 bolsas, né, 2 unidades, urgente.
Então, se eu atender um pedido agora, às 10 horas da manhã, nessas 7 ml aí que vão ser infundidas nessa criança, daqui 12 horas, ou seja, às 22 horas, a gente vai ter que fazer a outra bolsa, dando esse espaço de 12 horas, igual o médico solicitou, tá? É muito normal a gente ver esse tipo de procedimento em pediatria, tá? Mas pediatria que eu digo geralmente é bem pequenininho mesmo, em RN, em crianças até 2 anos, mais ou menos. Acima disso, é muito difícil ter essa regrinha, né, de 12 em 12 ou 24 em 24 horas. Bom, aqui são os exames, né, que nós devemos fazer antes de atender a uma transfusão. Do paciente, a gente precisa, né, coletar o sangue e fazer a classificação, né, do grupo sanguíneo fator RH, a pesquisa de anticorpo irregular, que é denominada PAI, né, popularmente também conhecida como cumbis indireto. Do doador, nós temos que fazer a reclassificação do ABO. A gente tem que pegar aquela bolsa, ela vem com como se fosse um rabicho preso a ela. Não sei se vocês já viram, né, como que é a bolsinha de sangue. E ali a gente consegue ir tirando, destacando vários pedacinhos, né? Então a gente vai reclassificar para ver se aquela bolsa realmente, por exemplo, é um O positivo. E aí a gente vai fazer a prova cruzada. A gente vai usar o soro do paciente, né? A gente vai centrifugar essa amostra e aí ela vai ter a separação, né, da hemácia e do soro. A gente vai pipetar apenas o soro com o sangue diluído da bolsa. A gente vai fazer uma diluição num soro especial, num diluente, que vem num kit já pra gente. E aí a gente vai fazer essa prova cruzada. Aqui, né, a coleta de amostra, que é o princípio básico, né? A gente tem que fazer a identificação correta do paciente, né? Conheço casos, já vi casos de coleta errada, identificação errada, ou trocar a identificação do paciente. Isso, nossa, é um erro gravíssimo. Então, sempre a gente tem que conferir, olhar a pulseira de identificação que fica ou no punho do paciente ou no tornozelo. Nome, data de nascimento, o número de atendimento, conferir o leito, a data e sempre respeitar o prazo da amostra de 72 horas, tá? Aqui na foto ó, que eu tinha tirado, vou colocar aqui, essa amostra está centrifugada, então o soro está para cima, né? E as hemácias embaixo. Essa amostra fica na geladeira com a gente por 72 horas. Após esse prazo, né? Então a gente tem esse controle. Então todo dia a gente está jogando a amostra fora lá no plantão. A gente olha, né? Deu prazo, joga fora. Se o médico pedir mais alguma coisa para esse paciente, a gente vai coletar uma nova amostra. A gente não utiliza amostra acima de 72 horas. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a cartela de gel, que é um dos métodos utilizados em agência transfusional e banco de sangue. Tem lugares que ainda não utilizam a cartela de gel, que fazem naquele tubo de ensaio. Não é recomendado hoje em dia continuar usando o tubo de ensaio, porque a cartela de gel ela é mais verídica, né, nos resultados. Ela é muito mais confiável. Aí aqui eu trouxe para vocês verem como que é essa cartelinha de gel, tá? A primeira é a cartela usada para o grupo sanguíneo e fator RH de adulto. A de baixo, onde tem esse TAD, é usado em RN. E essa do lado toda verde é onde a gente faz o PAI e a prova cruzada, tá? Se vocês observarem aqui, a gente tem uma diferença da cartela de adulto para RN. Por quê? Vou explicar para vocês. A de adulto, ela vem o A, o B, esse DVI, que é o RH, né, que vai me dizer se ele é positivo ou negativo, o controle da cartela
e o Azinho e o Bzinho, que a gente chama assim, né? Que é a prova reversa. A criança, ela já tem o A, o B, o AB, que é uma confirmação, que se a criança for A ou B, o AB também vai reagir na cartela. Ele vai me confirmar. Por exemplo, se ela for B, no AB vai subir também, que ela está me confirmando aquilo dali, tá? Se ela for O, que vai ficar tudo para baixo, o AB também vai permanecer para baixo. Vai me dizer se é positivo ou negativo o controle da cartela e o TAD, que é a antiglobulina indireta. Por que a gente tem que fazer o TAD? O TAD é o cumbis direto, né? Porque a criança ela ainda não tem anticorpo para poder reagir, igual tem na cartela de adulto. Por isso que ela não tem o Azinho e o Bzinho, porque ali a gente vai usar o soro. O recém-nascido, ele ainda não tem anticorpos no organismo dele. Então, ele vai me dar tudo negativo. Se eu fizer numa cartela de adulto e a criança for A, na prova reversa tem que dar B. Se eu fizer com o soro da criança, ele vai ficar tudo para baixo. Ele vai me dar como se fosse O, porque ela não tem anticorpo para poder reagir. Então, por isso que a gente faz o TAD, porque o TAD ele vai me dizer se essa criança ela tem possibilidade de desenvolver alguma doença hemolítica, tá? Caso ele dê positivo, a gente sempre entra em contato com o médico, porque ele tem que pedir exames, solicitar exames laboratoriais mais específicos dessa criança, que aí já não é mais não é na agência transfusional, aí já é parte com o laboratório mesmo. Bom, aí aqui eu deixei essa cartela aqui para poder mostrar para vocês, né, como que a gente faz essa leitura aí do grupo sanguíneo. Olha só, esse paciente é B positivo, então no B a gente teve uma reação de aglutinação, então subiu, ficou aquele risquinho ali do sangue, né, aquela gotinha. No DVI também, que é o RH, subiu. O controle da cartela está ok, porque ele tem que dar sempre negativo. Se ele der positivo, é um indicativo que essa cartela está com algum problema, ela está com alguma invalidade, então a gente tem que descartar e repetir o teste novamente em uma outra cartela, tá? E a prova reversa. Se o paciente é B, na prova reversa ele vai ter que dar A para mim. Então, essa cartela, esse teste aí, tá tudo ok, tá tudo certinho. Bom, sobre as intercorrências, né, que são os desafios que a gente enfrenta na nossa rotina, que às vezes dá uma canseira para a gente tentar resolver tudo, mas no final sempre dá tudo certo. Bom, eu coloquei aí duas cartelas para compartilhar com vocês. A de cima, espero que visualização aí para vocês esteja boa. A de cima, olha só, estão todos os risquinhos para baixo, tudo bonitinho, tudo certinho. Já na cartela de cima, perdão. Na cartela de baixo, vocês podem ver aqui que no terceiro pocinho e no quinto, ele tá como se fosse um sombreado ali, ele tá borrado. Esse borrado é o quê? Ele teve uma formação de aglutinação muito grande e quer dizer que está positivo esse resultado. O que quer dizer o positivo? É incompatível. Por exemplo, tá vendo em número romano, o 1 e o 2? Quer dizer que é o pai que a gente faz, aquele cumbis que eu falei para vocês lá atrás. A gente faz o 1 e o 2. Então, aqui no paciente de cima, deu negativo. Tá tudo ok. E fizemos até um TAD ali de uma criança também, ó. Negativo, certinho. Na cartelinha de baixo, o pai 1 do paciente, ele deu positivo. O pai 2 deu negativo. Mas o pai 1, ele deu positivo. E a bolsa, que essa numeração aqui são os 4 últimos números da bolsa que a gente usa, né? A gente identifica a cartela ali com os 4 últimos números, e embaixo a gente põe o nome do paciente, né? Então, essa bolsa aqui, o paciente não recebeu, ela deu incompatível. Então, se ela deu incompatível in vitro nesse teste aqui, imagina o que ela não pode causar em vivo no paciente se a gente transfundir essa bolsa nele, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente faz os testes pré-transfusionais antes. Aí eu deixei aqui, coloquei um zoom aqui para vocês verem como que é
Tá vendo a diferença? Como que ele fica bem aglutinado e como que o outro fica tudo baixinho, só aquela gotinha lá no fundo? E às vezes essa aglutinação ela costuma parecer só uma poeirinha, bem pouquinha. Então a gente tem que ter um olho muito clínico, a gente tem que treinar muito o olho para poder dar o resultado final. Porque quem dá o resultado somos nós. Então é o seu carimbo que vai estar ali. Então a gente tem que ter muito cuidado para quê? A gente não sensibilizar as hemácias desse paciente. Por exemplo, um paciente com pai positivo e a gente transfunde a bolsa, aqui na minha cidade, né, o Hemocentro, que chama Hemominas, a gente tem uma recomendação dele que é a seguinte: pai positivo, mas a bolsa é compatível, a gente pode fazer no máximo uma bolsa de transfusão para esse paciente. E depois a gente tem que fazer uma fenotipagem, que eu vou falar para vocês também sobre isso. Deixa eu só ver se está no slide aqui, gente, a fenotipagem. Não tá, então deixa eu explicar aqui. Essa fenotipagem, a gente vai coletar uma amostra do paciente, um tubo de DTA, um tubo de bioquímica, e é encaminhado para o Hemocentro Central, que o nosso aqui fica em Belo Horizonte. Então, essa amostra é encaminhada para BH, e lá eles vão fazer essa fenotipagem, né? Vocês já ouviram falar que, por exemplo, eu sou AB positivo, mas eu não sou só AB positivo. Dentro do meu A, do B e do meu RH positivo, a gente tem N coisinhas ali, né? A gente tem o Azinho, o Bzinho, o Czinho, o Ezão, o Kel, o Duff, a gente tem várias coisas. Então, essa fenotipagem serve para isso, né? É feito um painel de hemácias do paciente e eles vão tentar achar um doador que tem os mesmos fenótipos que esse paciente. Por quê? A gente vai transfundir uma bolsa com segurança para o paciente e não vai correr esse risco de sensibilizar essas hemácias e correr o risco desse paciente desenvolver mais anticorpos e chegar a um limite que ele não possa mais receber transfusão na vida dele. Isso já aconteceu, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que ter esse cuidado. Tem uma moça aqui cantando aqui, deixa eu notar. Bom, a liberação de hemocomponente para transfusão. Todo hemocomponente que a gente vai liberar, ele tem que conter identificação com a etiqueta presa na bolsa, tá? Então, lá onde eu trabalho, nós colocamos duas identificações. A gente grampeia uma, né, na abinha da bolsa, e outra a gente cola naquele macarrãozinho que eu falei para vocês, né? Aquele rabicho que vem preso à bolsa. E essa identificação, ela obrigatoriamente, tá? Isso é norma da RDC. Ela precisa ter os dados do paciente, os dados do hemocomponente que vão ser transfundidos, o resultado dos testes que foram feitos com aquela bolsa, com o sangue daquele paciente, a assinatura e o carimbo do responsável por a liberação daquela bolsa, tá? Bom, nós fazemos também a estocagem de hemocomponentes, né? Na primeira foto aqui, ó, que eu tirei para vocês, é o nosso freezer que fica com plasma, né? É o plasma fresco congelado, famoso PFC. Essa geladeira, ela fica a menos 30 graus, esse freezer. E quando a gente descongela, não pode ser congelado novamente. Caso o paciente venha a óbito ou o médico cancele o pedido antes da transfusão, a gente tem que descartar, tá? É uma dor no coração terrível, mas infelizmente não pode ser congelado novamente. A foto do meio, né, que eu coloquei para vocês aí, é uma fração, essa bolsinha pequenininha aí, e uma bolsa normal de adulto. A fração a gente usa para criança, né? Igual eu mostrei lá na plaqueta, o médico pediu 7 ml. Então, transfusão para criança geralmente é muito pouquinho, né? De RN, é 15, 20 ml. Então, são bolsinhas muito pequenininhas, tá? Então, o Hemocentro ele já fraciona essas bolsinhas para gente em menor quantidade, para que a gente consiga atender RN. E do lado aqui, né, a estocagem mesmo normal das bolsas de sangue. Bom, e aí eu finalizo para vocês deixando
essa frase aí, que é do Hemominas aqui, tem sempre alguém precisando de você para continuar a vida. É uma frase que eu gosto muito. Então, a gente sempre está tentando fazer essa conscientização, né, de doação de sangue, de ajudar o próximo. Os estoques sempre estão baixos, a gente sempre está precisando. Nunca tem sangue sobrando, sangue à vontade, isso não acontece. Então, é sempre bom a gente estar ajudando o próximo. E aqui meus contatos, né, se alguém quiser falar comigo. E mais uma vez eu agradeço essa liga que eu tenho um carinho muito grande pela oportunidade de estar aqui, né, palestrando para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, estou aí para poder tirar as dúvidas de vocês agora. Oi, bom dia. Bom dia, Tudo bem, Luísa? tudo jóia e você? Tudo bem. Ô, Luísa, eu sou técnico de enfermagem em agência transfusional, então, um prazer. Prazer. Luísa, eu queria saber um pouco, se vocês têm contato, sobre a questão por exemplo, do ato transfusional não ser concomitante, por exemplo, tem que ter uma via única, a questão do concentrado ser compatível só com a solução 0,9%. Aí, dentro disso, eu queria saber se você consegue explicar um pouco da interação dos medicamentos, antibióticos, acho que entra mais uma questão bioquímica, dessa interação que o concentrado tem e tudo mais, por que que ele não pode correr com determinado medicamento, com a água destilada, que ele não é compatível, com o Ringer. Aí eu queria saber um pouco sobre isso.